Olá, nós começamos agora a nossa aula sobre anestésicos locais. Nós vamos, na nossa aula, entender um pouco mais sobre os mecanismos de ação, os efeitos terapêuticos, os cuidados que se tem que ter com os anestésicos locais, especialmente em relação aos efeitos adversos, e também conhecer as classes desses anestésicos. Pois bem, nós, em relação ao histórico, precisamos lembrar que o principal anestésico local que existiu é a cocaína. Entretanto, a cocaína é um anestésico local com alta toxicidade e com propriedades aditivas. Isso fez necessário estudos para identificar possíveis fármacos que fossem substituir a cocaína, especialmente vencendo esses possíveis efeitos tóxicos. E aqui nós temos alguns exemplos dos anestésicos utilizados hoje em dia, como a procaína, a lidocaína, a bupivacaína, entre outros anestésicos. Essas drogas têm como objetivo bloquear os canais de sódio, que são importantes para o potencial de ação na fibra nervosa. Ao bloquear os canais de sódio, o potencial de ação será inibido. E assim, aquelas fibras, especialmente fibras aferentes, aquelas que vão levar os estímulos até a medula, ao sistema nervoso central, o potencial de ação será bloqueado. Então, mais uma vez, o principal objetivo do anestésico local, de todos esses anestésicos locais, é inibir a transmissão das informações para o sistema nervoso central. Ressalta-se ainda que os anestésicos eles não vão bloquear apenas as vias de dor, mas sim também bloquear as vias sensoriais, as vias motoras, autônomas, entre outras. Então, aqui algumas características, dos anestésicos que nós vamos ver no decorrer desta aula. Destaca-se aqui a lidocaína como um dos anestésicos mais utilizados, que tem uma rápida ação, entretanto uma duração intermediária de 1 a 2 horas, enquanto a procaína tem um tempo de duração ainda menor devido à sua baixa ligação a proteínas plasmáticas. E no outro polo nós vemos a bupivacaína, que é um anestésico que se liga fortemente às proteínas. Isso mantém o anestésico agindo por mais tempo. Então nós temos 240 a 360 minutos de ação. A escolha desse anestésico vai depender, óbvio, de qual processo está ocorrendo, se é uma cirurgia, se essa cirurgia é de curta duração, de média ou longa duração. Muito bem, então um pouco sobre a fisiologia nociceptora, fisiologia da percepção, da recepção de estímulos dolorosos. Nós vemos aqui uma figura que mostra, que ilustra para a gente que uma agressão tecidual vai promover a liberação de mediadores como histamina, bradicinina, prostaglandinas, ATP, H+, serotonina, entre outros. Essas substâncias estão sendo produzidas devido à agressão tecidual. E quanto maior for essa agressão tecidual, mais essas moléculas sinalizarão para as fibras nervosas, que aumentarão o potencial de ação, mandando mais estímulos para a medula e, consequentemente, para o sistema nervoso central. Então, a ativação dessas vias sensoriais nociceptoras vão ser importantes para a percepção dos estímulos de agressão, promovendo então potenciais de ação que vão ser percebidos no sistema nervoso central como dor. Então nós temos uma grande quantidade dessas fibras nociceptoras na pele, nos tecidos profundos, nas vísceras. Então, quanto mais estímulo na periferia, mais potenciais de ação. Quanto mais potencial de ação, mais dor, esse indivíduo irá perceber. Então, as fibras que trabalham aqui na condução desses estímulos e na percepção dos estímulos de dor, especialmente na condução da periferia até o sistema nervoso central. As fibras que conduzem esses estímulos de dor podem ser do tipo A ou do tipo C.
Importante lembrar que as fibras do tipo A e B são mielinizadas, ou seja, tem bainha de mielina e por isso conduzem o estímulo elétrico com maior velocidade. Por outro lado, as fibras do tipo C não têm bainha de mielina e vão conduzir esse estímulo doloroso com uma velocidade reduzida. E daí a gente entende porque existem dores rápidas e dores longas. Dor de curta duração e dor de longa duração. Os nociceptores aferentes podem ter, então, esses dois tipos de fibras, as fibras do tipo A delta e fibras do tipo C. Os nociceptores do tipo A delta, então, são formados por células mielinizadas e são responsáveis pela dor de curta duração de grande intensidade. Enquanto as células, as fibras do tipo C, por não ter bainha de mielina, elas conduzem o impulso de forma mais lenta, responsável por uma dor longa, uma dor que incomoda também, porém uma dor que se destaca pela permanência dela, queimação. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas características da dor. Tá? Importante identificar aqui que os nossos receptores térmicos, a fibra C, ela consegue identificar temperaturas mais elevadas, enquanto as fibras do tipo A delta conseguem identificar temperaturas mais baixas. Bom, aqui um pouco mais sobre o formato dessas duas fibras aqui, dessas células que compõem as fibras responsáveis pela sinalização da dor. Aqui a fibra A delta, mielinizada, com uma velocidade de condução maior devido à bainha de mielina. Aqui a fibra C, que tem uma velocidade de condução bem menor devido à falta da bainha de mielina. Pois bem, então aqui nós observamos nessa tabela a caracterização dessas duas fibras. Destaco aqui a fibra do tipo C e a fibra do tipo A delta. O que elas têm de interessante? Como eu já disse, as fibras do tipo A delta têm um maior diâmetro, têm bainha de mielina e por isso conduzem o estímulo com uma velocidade maior. São responsáveis, portanto, por identificar alterações de temperatura e a primeira dor. A lidocaína é um anestésico capaz de bloquear esse efeito, esse potencial de ação, essa descarga elétrica nas fibras A delta com uma boa sensibilidade. Sensibilidade maior ainda é observado em relação às fibras do tipo C, que são aquelas fibras não mielinizadas com diâmetro menor e por isso com uma velocidade de condução menor. Também responsável por identificar temperatura elevada, especialmente, e a responsável pela segunda dor. Lembro mais uma vez que a lidocaína tem um bom efeito para bloquear os potenciais nessa fibra do tipo C. Então, como nós estávamos dizendo, as fibras A delta têm uma velocidade maior, especialmente comparada às fibras do tipo C. As fibras A delta responsável, portanto, devido à bainha de mielina, pela primeira dor, que é transmitida de forma rápida, na forma aguda, ou seja, uma alfinetada dolorosa, uma característica intensa de curta duração e mais localizada. Já a segunda dor é transmitida pela fibra do tipo C, geralmente devido a sinais térmicos, químicos e mecânicos. Essa dor ela tem um aumento mais lento e por isso vai ser percebida na forma de um latejamento no local, uma queimação no local, e isso pode durar mesmo após o estímulo de agressão. Muito bem, então a dor precisa ser percebida. Além desses estímulos dolorosos serem conduzidos ou serem enviados pelas fibras nociceptoras, o sistema nervoso central, a medula e o encéfalo, eles precisam captar esses estímulos de dor. Isso acontece como? Isso acontece primeiro a nível de medula, onde os estímulos nociceptores, como você está observando aqui, o primeiro neurônio nociceptor, ele vai trazendo os estímulos da periferia para a medula. Aqui na medula nós temos o primeiro neurônio e o segundo neurônio fazendo sinapse. Isso vai levar à condução do impulso agora até a região de tálamo,
para que posteriormente seja levada até a região do córtex somatosensorial, que é onde nós temos a percepção da dor. Importante lembrar que o próprio cérebro emite fibras eferentes para que aqui na medula hajam sinapses que vão regular nem todos os estímulos da periferia chegarão até o encéfalo. Alguns desses estímulos serão modulados para que uma parte deles cheguem até o encéfalo e o indivíduo não sinta tudo aquilo que está sendo sinalizado na periferia. O nome disso é modulação da dor, que nós podemos ver melhor como ocorre nesta figura, né? Nós temos aqui a passagem dos estímulos dolorosos, né, de um nervo sensorial, emitindo neurotransmissores, emitindo sinais para um outro neurônio, o neurônio secundário lá da medula, e nós temos uma terceira fibra, um terceiro neurônio serotoninérgico, modulando, influenciando nessa passagem de estímulos para que nem tudo que chega pelo nervo sensorial seja transmitido à frente. Isso nos protege, fazendo com que a dor que sentimos não seja necessariamente idêntica à quantidade de estímulos percebidos na periferia. Vale a pena notar, pessoal, uma diferença clara entre analgésico e anestésico. E qual é a principal diferença? O analgésico, né, a algesia vem da palavra dor, e analgesia, né, retirar a dor, diminuir a dor. Então, os analgésicos, eles vão agir especialmente ou seletivamente na via da dor, enquanto o anestésico não. Como nós vamos ver, o anestésico ele vai bloquear canais de sódio de diversas naturezas, diversas fibras nervosas, bloqueando não só a dor, mas outras sensações, como nós já falamos, autônomas, motoras e tudo mais. Então, aqui nós observamos o exemplo de um analgésico, né? O paracetamol, ele é considerado um analgésico porque ele age na síntese de prostaglandina. Ele diminui a síntese de prostaglandina ao inibir a enzima ciclooxigenase. Se o paracetamol inibe ciclooxigenase e diminui prostaglandina, a prostaglandina vai promover, como você viu aqui na imagem anterior, olha ela aqui, ó, prostaglandina. Só um minuto. Opa. Aqui, prostaglandina é uma das moléculas responsáveis pela sinalização da dor. Se diminuir prostaglandina, menos estímulos dolorosos, que é o que nós vimos lá na frente. Então, nós podemos afirmar paracetamol age diminuindo prostaglandina e diminuindo os estímulos dolorosos, provando, portanto, que um analgésico, e o paracetamol também é antitérmico, ele vai agir em moléculas que são seletivas da via da dor, por isso analgésico, ok? Por outro lado, nós vamos entender, né, que o anestésico ele não vai agir na via somente da dor. A dor, a via da dor, ela é uma das vias sensoriais que será bloqueada pelo anestésico. Tudo bem? Então, a partir daí, a gente vai entrar agora na classificação dos agentes anestésicos, como os anestésicos com grupo éster. Você pode perceber aqui que na cadeia da procaína nós temos aqui a função éster e nós temos os anestésicos com ligação amida. Você pode perceber aqui a função amida na molécula de lidocaína. A molécula do anestésico tem três partes, né? Nós podemos separá-la, apesar, claro, tá ligado, é uma molécula só, mas tem três áreas na molécula muito interessante. A parte do grupo aromático, responsável pela hidrofobicidade do fármaco, a parte da função orgânica, que nesse caso da procaína é a função éster, a função orgânica é responsável pela duração da ação e dos efeitos colaterais desse anestésico, e aqui uma amina terciária, uma amina ligada a 3 carbonos, olha, como você pode perceber aqui, essa parte é responsável pela velocidade do início de ação,
do anestésico e da potência do anestésico. Do lado de cá nós vimos, né, a mesma região aromática, hidrofóbica, a ligação amida, né, que é o grupo orgânico, a função orgânica, também responsável pela duração e ação dos efeitos, e aqui a amina terciária, mais uma vez, velocidade de início e potência do anestésico. É verdade que essa molécula do fármaco pode sofrer alterações, como o ganho ou a perda de íons H+. Como você pode perceber, ó, daqui para cá houve um ganho de íon H+, e daqui para cá houve a perda desse íon H+. Esse ganho eu chamo de protonação, então a forma aqui ficou protonada. Por que é importante mostrar isso? Para nós lembrarmos que a forma neutra, ou seja, não protonada, ela tem mais facilidade de atravessar as membranas e chegar até o local desejado e bloquear assim os nervos. Isso é importante para entendermos o efeito do pH, né? Ou seja, quando o ambiente está muito ácido, como no caso de uma região muito inflamada, quanto mais inflamado está, mais ácido está. E o que isso tem a ver? Quanto mais ácido está, mais H+ será oferecido às moléculas do anestésico, fazendo com que o anestésico fique na sua forma ácida, ou seja, protonada, e ele não vai atravessar as células com tanta facilidade. Isso pode interferir na eficiência da anestesia. Então, o interessante é que a maior parte do anestésico permaneça na sua forma aqui, né, neutra ou forma básica, como nós estamos observando. Muito bem, e aí vamos falar um pouco de mecanismo de ação e como que o anestésico local ele vai conseguir agir. Então, nós temos aqui na figura, né, um modelo 1, um modelo A, um modelo B e o um modelo C. O que o modelo A está mostrando? Olha, se um anestésico local for muito ou pouco hidrofóbico, né, se ele for muito hidrossolúvel, ele não vai conseguir atravessar a membrana. Então, ele não vai interagir bem com a membrana e não vai passar para dentro dos neurônios, que é onde eu preciso que esse anestésico haja. Então, o anestésico não deve ser pouco hidrofóbico, ele tem que ser um pouco mais lipossolúvel. Então, alguns anestésicos são moderadamente hidrofóbicos. Para o anestésico, isso é o ideal. Por quê? Que ele vai interagir com a membrana, vai conseguir atravessar para a parte interna das células nervosas para exercer o seu mecanismo de ação, que é bloquear os canais de sódio. Por que é importante dizer da lipossolubilidade moderada ou fármacos moderadamente hidrofóbicos? Porque se ele for muito hidrofóbico, ou seja, muito lipossolúvel, ele vai interagir tão fortemente com a membrana que ele vai grudar na membrana, ele vai se prender à membrana e não vai chegar na parte interna do neurônio, impedindo seu efeito. Então, nós vamos ver no decorrer agora da nossa aula que a maior parte dos fármacos anestésicos tem essa característica, que é uma moderada hidrofobicidade, que garante a passagem do fármaco e a ligação do fármaco bloqueando os canais de sódio. Ok? Então, nós vamos ver a característica química de algum desses anestésicos. E lembrando, pessoal, que após o anestésico ser depositado, ele tem que ser colocado próximo ao nervo e não jamais, né, dentro do nervo, porque isso geraria uma lesão devido à agulha ou algo do tipo. Então, o principal objetivo é que o anestésico seja depositado aqui próximo ao nervo, e aí pela lipossolubilidade que nós acabamos de falar, esse anestésico ele vai aprofundando, ele vai difundindo as membranas e chegando nas células nervosas. Vale ressaltar que as células nervosas da periferia do nervo são as primeiras a tocarem com o anestésico, são as primeiras a serem neutralizadas e bloqueadas em relação ao estímulo nervoso, ao potencial de ação. Isso mostra-nos que aquelas regiões mais proximais, regiões mais próximas onde foi anestesiado, vão ser as primeiras regiões a perderem sensibilidade, perder o estímulo de dor. E as regiões mais longas, que são inervadas pelos neurônios
mais centrais aqui da fibra são as últimas regiões a perder essa sensibilidade. Então, importante aqui, né, de novo, ressaltar que esse anestésico ele precisa atravessar epineuro, perineuro, endoneuro, que são as camadas que separam a face externa de um nervo das células mais interiores. Então, o anestésico local ele é depositado lá de fora aqui do epineuro para evitar lesão no nervo, que pode trazer consequências graves. E o anestésico, então, ele vai bloqueando, como nós já falamos, os canais de sódio, a perda de sensação de dor e de outras sensações periféricas. Tudo bem? Então, recapitulando aqui, as fibras do tipo A, beta e C são aquelas fibras que vão ser, especialmente em relação à dor, vão ser bloqueadas. Tá? Então, nós temos aqui o bloqueio funcional, ou seja, qual é a ordem do que vai ser bloqueado, do que vai ser anestesiado? Primeiramente, a primeira dor vai ser o primeiro sinal que vai ser perdido, que vai ser anestesiado. Logo em seguida, a segunda dor, depois a temperatura será perdida, né? A percepção de temperatura, de tato. Em quinto lugar, a pressão, posição e estiramento. E em sexto lugar, o tônus da musculatura esquelética. Então, esse é o passo a passo do bloqueio, né, de uma região que vai sendo perdido ao passar do tempo. E aí, nós falamos propriamente do efeito do anestésico. Lembrando que o anestésico vai agir em canais chamados canais de sódio. O canal de sódio, ele é importante para, observe aqui na figura, para que os seus estágios, ao se modificarem, em um determinado momento, esses canais permitam a entrada do íon sódio, Na+, e essa entrada do íon sódio vai fazer com que a célula mude a sua polaridade, a célula seja excitada. Então, vamos lá. Aqui nós vemos o canal de sódio com sua configuração em repouso. Esse canal, então, ele passa a modificar um pouco aqui a estrutura dos seus aminoácidos até chegar ao canal de sódio com conformidade aberta, permitindo a passagem de sódio de fora para dentro da célula. Após essa passagem de sódio, existe um bloqueio, uma conformação inativa do canal, ou seja, não entra mais sódio. Tudo bem? Então, o que queria acontecer aqui, né? É importante lembrar que à medida que esses canais eles evoluem da forma repouso, conformação fechada, conformação aberta e inativada, ele tem que voltar aqui, ó. Se ele chegou até aqui, se chegou na conformação inativada, ele é obrigado a voltar na parte da conformação em repouso. Tá? E lembrando que essas três primeiras fases podem ser aqui, ou essas duas, a segunda e a terceira, o canal, após aberto, né? Ele pode retornar ao seu estado de repouso. E o que o anestésico faz? O anestésico ele vai favorecer, ou ele vai manter o canal no estágio onde ele está. Se esse canal está na conformação fechada, ele vai manter esse canal fechado. Se esse canal está com a comporta aberta, ele vai fechar a comporta. E se esse canal está com a conformidade inativada, ele vai deixar esse canal por mais tempo ainda inativo. Isso vai fazer com que haja uma demora, né, para que os canais de sódio voltem para o repouso e possa, portanto, abrir. Então, vai ser menos canais de sódio abrindo e os potenciais de ação vão acontecendo menos. Então, o indivíduo perde essa sensibilidade. Tá? Então, vale lembrar que a afinidade pelo anestésico local é maior nos canais fechado, aberto e inativo, com baixa afinidade para os canais que estão em repouso. Isso vai mostrar para a gente que o anestésico ele vai agir principalmente nos canais fechados, fazendo o quê? Impedindo a abertura. Vai agir no canal aberto, fazendo o quê? Bloqueando o poro. E no canal inativo, deixando ele mais tempo inativo. E isso vai fazer com que menos canais de sódio se abram e as células parem de transmitir potencial de ação. Ok? Então,
O grau de inibição da corrente de sódio pelo anestésico local, ele depende da frequência de impulso nervoso. O que é isso? Quanto mais impulsos nervosos está passando por aquele nervo, mais rápido esse nervo será bloqueado. Então, nós vamos ter uma inibição tônica, uma inibição, um longo intervalo entre os potenciais de ação, nível de inibição a cada impulso é igual, e nós temos a inibição fásica, que rapidamente nós já temos a inibição desta via, entretanto, a inibição ela vai aumentando a cada impulso, né? Então, isso para mostrar para a gente que quanto mais impulsos, maior efeito do anestésico sobre o canal de sódio, né? Então, rapidamente aqui, algumas questões farmacocinéticas do anestésico local. O anestésico local, ele pode ter, sim, absorção sistêmica. O que é isso? Sai do local onde ele foi depositado e vai migrar, vai difundir, vai se espalhar pelo nosso corpo até ser removido da circulação. E é aí que entra o risco da toxicidade. Então, quando esse anestésico é depositado em determinada região e ele vai migrar para a corrente sanguínea, se ele migra rapidamente, se a concentração dele aumenta muito no sangue, nós vamos perceber em determinadas situações efeitos tóxicos. Então, tem que se evitar que o anestésico vá rapidamente para a circulação sanguínea. Tá? Então, alguns fatores influenciam na absorção dos anestésicos locais. Nós vamos ver que especialmente o uso de epinefrina, vasoconstritor, pode ajudar. Ajudar em quê? Com a vasoconstrição, o tecido que está sendo anestesiado vai ficar menos vascularizado, menos sangue para tirar o anestésico dali. Então o anestésico acaba ficando, agindo naquela área por mais tempo. Tá? Então, a epinefrina, nós podemos afirmar, o que ela faz? Ela aumenta a duração do anestésico local e, aumentando a duração do anestésico local no tecido, faz com que ele venha para o sangue de forma mais lenta. Então, isso reduz os riscos de toxicidade. Pois bem, é isso que eu estou te mostrando aqui. Aqui a circulação completa, com todos os capilarizinhos abertos, ou seja, muito volume de sangue. Se eu usar uma droga vasoconstritora, apenas esses capilares aqui vão estar permitindo a passagem de sangue. Então, houve uma vasoconstrição, um bloqueio, menos sangue em contato com o tecido, nós vamos ver então que menos anestésico será tirado do tecido e devagarzinho ele vai vindo para o sangue aqui no exemplo superior, mostrando então esses dois efeitos do anestésico local, ou da epinefrina quando usada junto ao anestésico local. Ao mesmo tempo que ela mantém o fármaco no tecido, porque diminui o fluxo sanguíneo, que é o que tiraria o anestésico dali, ela ainda garante que o anestésico caia na corrente sanguínea bem devagar, dando tempo, então, para o anestésico ser metabolizado e excretado. Nos pulmões, nós temos uma importância muito grande. O pulmão, ele tem uma ampla circulação sanguínea. Então, quando o anestésico chega no pulmão, ele vai diluir, ele vai dissolver, misturar-se com esse tanto de sangue, fazendo com que os seus efeitos ou que o retorno dele para a circulação sanguínea demore um pouco mais. Além disso, nós temos algumas enzimas que são expressas nos pulmões que acabam degradando um pouco do anestésico local, então permitindo que os metabólitos sejam formados e não mais o anestésico, mas sim os metabólitos caiam de novo no sangue, passem pelo rim e possivelmente sejam excretados. Então, eu posso afirmar que o pulmão ele amortece o impacto do fármaco sobre o cérebro, porque antes do anestésico subir ao cérebro, ele chega pela circulação venosa, vai para o coração, vai para o pulmão. Então, lá tem essa diluição do fármaco e além disso, um metabolismo desse fármaco acontece. Tá? Então, como que esse fármaco, como nós acabamos de falar, que são ligeiramente ou moderadamente lipossolúveis, como que eles vão circular no sangue? Porque no sangue nós vamos ter proteínas carreadoras que ajudam nesse transporte. Aqui eu mostro para vocês algumas dessas proteínas plasmáticas que vão transportar aqui o anestésico e quando
o anestésico se solta delas, ele vai difundir as membranas e vai cair no tecido-alvo, que é o tecido onde eu quero a ação. Bom, em relação ao metabolismo, né, alguns tecidos, seja ele fígado, rim, pulmão, expressará enzimas responsáveis por metabolizar e depois, né, especialmente rim, excretar um anestésico local. Aqui nós acompanhamos a quebra da molécula do anestésico procaína. A procaína, então, passa por uma reação aqui, né, onde nós vamos ter a adição de uma hidroxila, formando aqui o PABA, e do lado de cá, a formação do dietilaminoetanol. Então, houve uma quebra da procaína em dois metabólitos que serão excretados, ok? Então, nós vemos aqui que nós temos aqui um anestésico com ligação éster. As enzimas, as hidrolases, estão expressas em diversos tecidos, especialmente nós vamos ver fígado, entre outros tecidos, tendo essas hidrolases, e nós temos fígado e rim fazendo o metabolismo aqui via P450 dos fármacos com função amida, como a lidocaína. Tá? Então, doenças hepáticas faz com que esses fármacos, especialmente a lidocaína, seja metabolizada de forma mais lenta. E aí, as formulações pelas quais nós podemos contar, né, com efeito anestésico. Existem anestesias tópicas, na forma que, ao administrar o anestésico na periferia, esse anestésico vai se aprofundando nos meus tecidos epitelial, conjuntivo, chegando na região nervosa, difundindo para o nervo e causando essa perda de sensibilidade. Então, o que esse anestésico tópico vai causar? Alívio da dor a curto prazo, especialmente na administração de alguma, ou na realização de algum exame, administração de anestesias, que a agulha tem que passar por aí, então pode ser que uma anestesia tópica ajude a perder a sensibilidade nesse local. Tá? Então, mas o importante aqui é entender que vai ter que ser colocado em uma loção, aqui nós vamos ter uma vesícula de absorção para que o anestésico consiga atravessar a queratina, o tecido mesmo em si, que são camadas de obstáculos para a anestesia tópica. Tá? Existe anestesia infiltrativa, que talvez seja mais conhecida, né? Onde pela agulha infiltra e deposita o anestésico em volta de uma fibra nervosa. Então, é uma anestesia aplicada com a ajuda, com auxílio de injeção. Então, administração por via intradérmica ou subcutânea, próximo da área onde se quer anestesiar. Tá? Então, a injeção ela pode ser dolorosa e isso acaba sendo um problema. E um dos principais fármacos que serão produzidos para serem administrados como anestésico infiltrativo são lidocaína, procaína e bupivacaína. Pois bem, agora, dois processos anestésicos um pouco mais complexos. O primeiro, o bloqueio de nervo periférico, é quando se quer atingir uma área maior, com mais ramificações de nervo, e aí plexos podem ser bloqueados. Nós vamos ter aqui bloqueio de nervo pequeno ou então bloqueio de nervo maior, no caso do plexo braquial, onde quase todo o braço será anestesiado. Aqui, a região da mão será anestesiada por completo. Então, dependendo da necessidade cirúrgica, necessidade terapêutica, esses bloqueadores serão usados. Ok? E também o bloqueio no sistema nervoso central. Nós temos anestesias locais que são dadas, porém, a nível de medula. E aí vai haver um bloqueio de diversos ramos que partem dessa região. Então, anestesia epidural e anestesia intratecal são exemplos desses tipos de anestesia que geram bloqueio de impulso na raiz espinhal. Então, o anestésico pode penetrar o interior da medula. A bupivacaína, ela pode ser usada e é um dos mais utilizados, especialmente no trabalho de parto. E por quê?
porque ela pode tirar a dor sem impedir que a mulher contraia o abdômen, né? Sem tirar o estímulo motor da mulher. Então, ela vai conseguir ajudar na contração sem necessariamente não sentindo tanta dor assim. Bom, e aí dos efeitos colaterais, pessoal, tá? No músculo esquelético, o anestésico local pode gerar uma irritação local significativa, porém, o músculo tem uma boa capacidade regenerativa em alguns dias ou semanas. Alguns fármacos, quando caem, alguns anestésicos, ao caírem no vaso sanguíneo, como a lidocaína, pode gerar alterações na musculatura lisa da parede dos vasos. A lidocaína, especificamente, ela pode ser de início vasoconstritora, mas depois de alguns momentos vasodilatadora, o que pode alterar a pressão arterial, além do relaxamento brônquio que pode acontecer. O coração pode ficar suprimido, deprimido em relação à contração, né? Bater menos, com menor frequência, com menor força. E, por fim, as alterações no sistema nervoso central, como tremores, zumbidos, calafrios ou até uma depressão mais significativa e o bloqueio excitatório ou inibitório. Então, aqui nós observamos algumas alterações à medida que a concentração do anestésico no plasma sobe. Então, esse anestésico foi depositado no tecido, mas de alguma forma, de algum motivo, ele chegou no sangue. E aí, à medida que a sua dose aumenta no sangue, ele pode gerar. Segue aqui a subida, né, da frequência dos efeitos. Dormência da língua, mais comum, mesmo em concentrações mais baixas. Tontura, também comum em concentrações mais baixas. Distúrbios visuais e auditivos, agora a concentração começa a aumentar, mas também é comum. Espasmos musculares e lá em cima, convulsão, coma, parada respiratória e depressão severa do sistema nervoso central. Esses são sinais, sintomas, né, sinais que podem ser identificados claramente, mostrando que, olha, isso pode ser efeito do anestésico local. Tá? Então, as fórmulas que nós vamos ver aqui, algumas delas como a procaína, nós já falamos, ela ação curta, baixa hidrofobicidade, removida rapidamente, né? Ela é muito utilizada na odontologia, nas anestesias infiltrativas, né? Depositadas ali com agulha, mas não é muito boa para ser usada para bloqueio de nervo, justamente por causa do tempo de ação dela. Tá? E nós temos a tetracaína, que é o modelo éster, que pode ser utilizado rapidamente, né, em alguns processos mais lentos, cirurgias mais demoradas. A lidocaína, como eu disse, e a prilocaína, com certeza, são alguns fármacos utilizados com mais frequência, tanto no meio odontológico, potencial de ação mais rápido, duração de 1 a 2 horas, o que pode ser suficiente para um procedimento cirúrgico metabolizado pelo fígado, né? E a bupivacaína, mais em ambiente hospitalar, é utilizada em anestesia epidural, é bem hidrofóbica, ela dura por mais tempo, ou seja, bloqueio de 2 a 3 horas, com risco ainda de cardiotoxicidade. Então, muito obrigado a você que acompanhou a nossa aula. Um grande abraço a todos.